Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas das nossas vidas. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Temos vivido dias que eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas não imaginariam que iria passar pelo que estamos passando, pelo que estamos enfrentando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós cremos que os especialistas que estão buscando analisar o que está acontecendo, eles têm previsão para que tudo isso que tem acontecido acerca desse vírus venha a talvez se encerrar só lá para julho, talvez até agosto. Mas pela graça do nosso Deus, nós oramos para que o tempo de solução ele venha a ser bem antes do que o que o homem prevê. Porque na verdade o homem ele prevê, mas a última palavra ela vem de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Antes de louvado seja o nome do Senhor, vamos orar como costumeiramente fazemos, porque temos que conversar com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santíssimo Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, santo, justo e fiel, rendemos graças a Ti, Senhor, porque sabemos que se não fosse, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, não haveria esperança, meu Deus, para as nossas vidas. Mas mesmo, ó Pai, em meio às lutas, em meio às provas, em meio às tribulações, ó Pai, ainda assim, meu Senhor, a nossa confiança, meu Deus, ela é depositada em Ti, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é quem trabalha em nosso favor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor guarda a nossa casa, que o Senhor guarda a nossa vida, que o Senhor guarda a nossa família. E nós sabemos, meu Deus, que os Teus propósitos, ó Senhor, eles não podem ser frustrados. Assim, Senhor, eu já te apresento, Pai, a vida de cada uma pessoa, Pai, da Igreja Evangélica Pentecostal da União, Senhor. Assim como os nossos amigos e irmãos, Senhor, que estão participando, ó Pai, nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, continuar guardando, Pai, continuar protegendo, Senhor. Continuar livrando, Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que a nossa confiança, Pai, e que a nossa proteção, meu Deus, ela vem somente e apenas do trono da Tua glória, meu Pai. Porque tudo, Senhor, é para Te honrar, Senhor. Tudo é para Te glorificar, meu Deus. E sem Ti, Pai, nós nada somos, ó Pai, porque até o ar, Senhor, que respiramos é uma dádiva, Pai. É uma bênção Tua, Senhor. Assim, meu Deus, toma, Pai, à frente, Pai, desse momento agora, Pai. E que tudo, Senhor, aqui, Pai, seja para glorificar o Teu nome, Senhor. E que tudo, ó Pai, seja para Te engrandecer, meu Deus. Assim, meu Senhor da glória, nós Te louvamos, Senhor. Nós já Te agradecemos, ó Pai, crendo, ó Pai, no Teu milagre, Senhor. Crendo na Tua providência, Pai. Crendo na Tua provisão. Tudo para honra e para glória do Teu nome. Assim, meu Deus, é que nós Te louvamos, Senhor, e já Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amada igreja, como eu vinha falando, bom seria, né, que estivéssemos todos juntos. Bom seria que as coisas estivessem como nós fomos acostumados. Hebreus nos ensina que temos que congregar. E, infelizmente, em virtude do que tem acontecido, nós não temos conseguido congregar, nós não temos conseguido nos unir, como nós costumeiramente fazemos, que é se abraçando, procurando viver esse amor fraternal. Mas eu creio que fisicamente a igreja ela pode até estar separada por um momento, mas espiritualmente, aleluia Deus, nós estamos juntos. Espiritualmente, nós estamos em um mesmo propósito, nós estamos em um mesmo espírito, nós estamos em uma mesma busca, que é a busca pela presença de Deus, é a busca pela presença do nosso Pai, porque nós sabemos que Ele, aleluia Deus, Ele está conosco em todos os momentos.
e tudo é para a honra e para a glória dele. Aqui eu já agradeço a Deus pela oportunidade, porque só eu sei de onde foi que Deus me tirou, assim como também você sabe o que Deus ele já fez pela tua vida, o que ele ainda vai fazer. Aqui eu já quero abraçar a família da Igreja Pentecostal da União, quero abraçar todos os amigos, aos irmãos que também estão participando desse momento. Nós cremos que Deus ele vai falar conosco, aleluia Deus. Aqui nós já fazemos menção do nosso pastor Isaías Santana, que eu creio que ele está acompanhando também, aleluia Deus. E nós rogamos para que a sua recuperação ela seja o mais breve possível. Toda a igreja está nesse mesmo propósito e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Todos estão me ouvindo bem? Diga amém ou diga eu. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, vamos passar para o momento da palavra. Será uma palavra breve, mas eu creio que Deus ele vai falar aos nossos corações, como ele sempre fala. A palavra de Deus, ela na verdade sempre fala conosco. E eu creio que a palavra de hoje, Deus vai nos tocar tremendamente. Eu creio que o Senhor, ele fala não da forma como nós queremos ouvir, mas daquilo que nós necessitamos. Eu não sei como é que tem sido os teus últimos dias. Eu não sei como é que tem acontecido as coisas na tua casa, no teu caminhar, na tua mente, mas duas coisas eu tenho certeza, pelo menos. A primeira é que até aqui Deus ele tem te sustentado, Deus ele tem te guardado. E a outra coisa é de saber que Deus, assim como ele falou comigo através dessa palavra, ele também vai falar contigo através dessa palavra nesse momento. A palavra de Deus nos ensina, e como costumeiramente eu sempre gosto de lembrar, que, aleluia Deus, onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor ele se faz presente. E aqui temos mais. Eu posso ver pelo menos agora 15 pessoas assistindo. E eu sei que tem pessoas que estão assistindo, louvado seja o nome do Senhor, que está com pessoas, está com a família, participando desse momento. Eu já soube que tem pessoas que estão fazendo culto doméstico, e é importante que isso venha a ser feito, aleluia. A palavra de Deus fala também que nós temos que buscar nos ligar com o trono de Deus, porque tudo aquilo que nós ligarmos nessa terra vai ser ligado no céu. Que você possa desde já pedir direcionamento a Deus, falar: Senhor, fala comigo, abre o meu coração, meu Deus, Senhor, desperta, Pai, abre os meus olhos espirituais, Senhor, destapa os meus ouvidos espirituais, meu Deus, para que eu possa, ó meu Senhor da glória, entender, Pai, o que o Senhor tem preparado para mim através dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sem mais delongas, glória a Deus, vamos abrir a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 15. Louvado seja o nome do nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Quem for encontrando, diga: eu encontrei, nos comentários, para que nós possamos esperar pelas pessoas que ainda estão procurando. Aleluia, porque a Bíblia nos ensina que como igreja temos que andar juntos, como igreja. Nós não podemos deixar o nosso irmão para trás, pelo contrário, temos que andar sempre de mãos dadas, buscando ajudar os outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, ao qual Cristo é a cabeça da igreja.
Aleluia. Então, quem foi encontrando a passagem aí, amada igreja, eu vou repetir, Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Que você possa dizer, eu encontrei, pastor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus ele já está entrando com providência na tua causa. Deus ele tem contemplado, aleluia, a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus ele é maravilhoso e é grandioso para com todos nós. Aleluia. Ai de nós, se não fosse a presença do Senhor. Ai de nós, se não fosse a misericórdia dele. Aleluia, nas nossas vidas. Santo é o nosso Deus. Aqui, amados, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ter uma passagem, vamos ver uma passagem, aleluia, que é bem conhecida da igreja. Uma passagem no qual Deus ele fala tremendamente aos nossos corações. Aqui, Jesus Cristo, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e nós vamos nos ater apenas a essa leitura. Aleluia, Deus. Jesus ele vai falar através de parábolas. E nós aprendemos que as parábolas de Jesus, elas são ensinamentos, onde nosso Senhor ele procura tratar de forma simples, objetiva e ao mesmo tempo elaborada, usando através de temas essenciais a mensagem do Evangelho por parábolas. Através das parábolas, Jesus Cristo ele ensina sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, sobre o reino dos céus, sobre o governo. Ele fala sobre o padrão de vida que a igreja ela tem que andar. Fala sobre a realidade da segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluia. Porque Jesus Cristo ele veio. Mas, assim como os anjos que apareceram lá para os discípulos, no livro de Atos, capítulo 1, Jesus ele estava subindo aos céus. Aleluia. E os discípulos estavam lá olhando Jesus subir. E é interessante que aparece 2 varões de branco. E os 2 varões, enquanto os discípulos estão lá atônitos, reparando a subida de Jesus Cristo para a glória, aleluia, os 2 varões de branco aparecem e dizem: olha, varões, assim como vocês estão vendo, aleluia, Deus, ele subir, um dia ele vai voltar e ele vai buscar a igreja. A igreja é eu, a igreja é você. Nós cremos nessa promessa. Nós cremos que Jesus Cristo ele vai vir buscar a sua igreja, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. E Jesus Cristo ele virá para buscar aqueles que têm buscado andar em vigilância, aqueles que não têm negado o seu amor, aqueles que não têm se escondido, não têm negado a sua fé. Aleluia. Aqueles que sabem que mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo calúnias, aqueles que mesmo algumas pessoas olham, aleluia, Deus, e dizem que perdemos tempo, mas nós sabemos que nós não perdemos tempo, porque tudo que fazemos para Deus, não que venhamos a fazer por recompensa, mas nós sabemos que o que fazemos para Deus, Deus ele faz infinitamente mais, porque Deus ele já fez mais, aleluia, Deus, até mesmo do que o que nós merecemos. O amor de Deus ele é tremendo, aleluia, sobre as nossas vidas. Quando Jesus ele está conversando ali no Evangelho de João 3,16, ele fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É de tal maneira o amor de Deus. É a forma, aleluia, como ele trabalha nas nossas vidas. E é interessante que até por parábolas Jesus Cristo ele fala acerca dos últimos dias, aleluia, de como seria os últimos dias, como as coisas iriam acontecer nessa terra. Então vamos à leitura, amém? Evangelho de Lucas,
capítulo de número 15, aleluia, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler pausadamente, amém? Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, aleluia Deus, louvado seja o nome do Senhor, o mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se da lavagem dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É interessante, igreja, que nós vamos nos ater aqui nessa passagem a parábola do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que o contexto vai mostrar o seguinte:
Onde Jesus estava, sempre tinha multidão. Fosse para buscar receber milagres, fosse para buscar receber uma palavra, aleluia Deus, direcionada por Ele, um direcionamento, uma cura, aleluia, uma libertação. Onde Jesus estava, havia multidões. Fosse a multidão que estivesse procurando receber algo, fosse a multidão que estivesse buscando acusá-lo. E onde Jesus estava, havia muitas pessoas que naquela época eram marginalizadas pela sociedade, eram marginalizadas pelas lideranças religiosas da época. Ali no contexto, Jesus ele tá ministrando a sua palavra. E alguns escribas e fariseus vai começar a criticar, porque vai dizer, olha, ele está comendo com pecadores. Vai começar a criticar, aleluia Deus, dizendo que o que ele estava fazendo de uma forma errada, estava fazendo de uma maneira errada, porque na época, primeiro que a sociedade, onde tinha publicano e onde tinha pecador, a sociedade procurava manter distância. E até mesmo os discípulos, aleluia, perdoe, até mesmo os religiosos que deveriam orientar o povo a buscar a presença de Deus para se consertar, essas pessoas que estavam andando por caminhos tortuosos, não estavam andando de forma reta, aleluia Deus, eles eram os primeiros a falar para a sociedade, olha, se afasta desse povo. Ora, os publicanos, igreja, eles eram nada mais, nada menos do que judeus que trabalhavam para o Império Romano, buscando, aleluia Deus, cobrar impostos. E eles eram vistos por todo o povo judeu como pessoas que eram traidoras da nação. E enquanto aqueles homens, aleluia Deus, eles estão ali com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de mágoa, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que o ser humano, ainda mais naquela época, eles sempre buscavam criticar, sempre buscavam se levantar contra, aleluia Deus, o ministério do Senhor Jesus. Só que o que eles não sabiam é que Jesus não era simplesmente um homem, que eles estavam vendo ali caminhar por aquela terra. Jesus era o próprio Deus, que assim como João ele nos ensina, João ele ensina para cada um de nós que o verbo ele se fez carne e ele habitou, aleluia Deus, no nosso meio. E Jesus, vendo toda aquela mágoa, todo aquele rancor no coração daqueles homens, Jesus ele propõe contar uma parábola. E ele começa, aleluia Deus, a falar. Primeiro ele vai falar acerca do homem que tinha 100 ovelhas. E uma ovelha se perdeu, aleluia Deus, e ele volta. Ele vai explicar na parábola, porventura aquele homem deixa as 99 no deserto e vai buscar aquela que se perdeu. E quando ele acha, ele coloca nos ombros e traz de volta para se juntar. Porque Deus, igreja, ele trabalha dessa forma na minha e na sua vida. Vai ter momentos que nós vamos estar fracos, vamos estar tristes. Vão ter momentos que nós vamos lutar contra a nossa carne. Aleluia Deus, porque a nossa carne ela vai querer nos distanciar de Deus. Mas é nesse momento que o Espírito Santo ele entra, aleluia Deus, com a providência, para que isso não venha acontecer. Porque Jesus Cristo ele falou, aleluia Deus, o seguinte, que nós somos a igreja dele. Jesus Cristo falou que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra as nossas vidas. Porque a minha vida, a tua vida, a tua casa, a tua família, ela é guardada e ela é protegida pelo Senhor Jesus. Por mais que a situação ela seja adversa, por mais que pareça que tudo tá indo, tá desabando, tá indo por água abaixo. Mas, aleluia Deus, eu creio na providência de Deus, na tua casa,
Eu creio na providência de Deus na tua vida, na tua família. Jesus, ele continua, amada igreja, explicando e falando ali acerca de uma mulher que perde uma dracma. E aquela mulher, ele vai falar que aquela mulher não se cansa até encontrar aquela dracma que se perdeu. E ela vai procurar varrer a casa e vai diligentemente buscar a dracma perdida. E ela encontra. Aleluia. E aí Jesus, ele vai finalizar explicando a terceira parábola. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai falar acerca do filho pródigo. Filho pródigo que ele traz muitos ensinamentos para mim e para a tua vida, para a nossa sociedade. Amada igreja, eu não tenho dúvida que em meio a essa luta que todos nós estamos passando, porque é uma crise que está acontecendo, não é só aqui em Fortaleza nem no Ceará, é no Brasil, é no mundo todo, de uma forma geral. É interessante que o homem de uma forma geral, ele sempre se acha, o homem de uma forma geral ele é orgulhoso. O homem ele tem virado as costas para Deus. O homem ele tem buscado coisas e tem agido de forma a se colocar numa posição como se ele fosse grande, como se ele pudesse fazer alguma coisa, como se ele é quem tivesse o controle da situação. Eu estava comentando esses dias com a minha esposa. É interessante que todas as vezes que é lembrado que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, quantas vezes, amada igreja, não foi lembrado dessa fé do tamanho de um grão de mostarda? Foi pregado na igreja e nós comentamos, olha igreja, o grão de mostarda é bem pequeno. E a sociedade e o planeta Terra, no momento, ele está curvado perante um inimigo que é menor do que o grão de mostarda. Agora sabe por que isso tem acontecido? Porque a sociedade tem virado as costas para Deus. Porque Deus, ele permanece no controle de tudo. O homem ele pode achar, mas ele só acha, porque verdadeiramente quem é Deus. Quem faz é Deus. Quem pode é Deus. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do céu, o dono da terra. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Nada foge do controle das suas mãos. Nada foge do seu domínio. Absolutamente nada. Mas o que nós mais temos visto é o ser humano virar as costas para o pai. Assim como o filho pródigo fez. Ora, parábola do filho pródigo. Jesus Cristo ele começa a explicar para aquele povo e para que aqueles escribas e fariseus viessem a escutar, aleluia Deus, acerca da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, se nós formos parar para dividir os personagens, aleluia Deus, o filho pródigo é o pecador. O pai é o próprio Deus. Aleluia. E o filho mais velho da história representa os escribas e os fariseus. Jesus ele vai começar a explicar e ele vai começar a contar, aleluia Deus, que aquele filho ele chega até o seu pai e ele vai dizer o seguinte para o seu pai: olha meu pai, me dá a minha parte, aleluia. Ele vai dizer assim como está na palavra. Ele vai falar, o mais moço, no versículo 11 e 12, disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Ele está dizendo assim para o pai dele: pai, me dá a minha parte da herança que eu vou me embora. Isso por si só já era uma afronta. Porque herança só é dada, herança só é distribuída a partir do momento, aleluia Deus, que uma pessoa morre. O pai estava vivo, ele estava morando debaixo do teto do pai dele. O pai dava comida,
dava moradia, dava sustento e o principal, dava amor. Aleluia. O Pai dava amor, que é o que muitas vezes nós olhamos para tudo. Estamos preocupados com o trabalho, estamos preocupados com os afazeres, estamos preocupados com o que tem acontecido, aleluia Deus, na sociedade, estamos preocupados com várias coisas. E quando estamos preocupados com muitas coisas, nós acabamos esquecendo do amor do Pai sobre as nossas vidas. Essa mensagem eu resolvi colocar por tema, amada igreja, a segunda chance é dada pelo Pai. Eu creio que essa segunda chance que é dada pelo Pai, louvado seja o nome do Senhor, ela é uma segunda chance que está sendo dada para todos nós, para a sociedade, de uma forma geral. É uma segunda oportunidade. Aleluia Deus. Estamos passando por um momento difícil, mas eu creio que tudo é na permissão do Senhor. Tudo está no controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai 3 conselhos. Para começar, o filho chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte na herança que eu vou embora. Primeiro, não tome decisões baseado em emoção. Se você estiver muito feliz, muito, como nós costumamos falar, iludido com algo, não tome decisão, peça direcionamento de Deus. Assim também, se você estiver muito triste, ou muito irritado, ou muito chateado, jamais busque tomar decisão baseado nas suas emoções. Jamais. Aquele jovem, aquele filho, aleluia Deus, baseado nas emoções, eu creio que começou a arder no coração dele um desejo de primeiro se distanciar do pai, segundo começar, aleluia Deus, a fazer coisas segundo o seu bel prazer, segundo a sua própria vontade. E nós temos visto durante toda a história da Bíblia que todas as vezes que o homem buscou andar segundo a sua própria vontade, vamos falar de uma forma bem clara e o mais cearense possível, ele quebra a cara. Ele acaba quebrando a cara, porque ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. O profeta Jeremias, ele vai falar que as misericórdias de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ai de nós. Segundo conselho, não tome decisão sem pensar. Ou melhor, não tome decisão na qual você vai acabar magoando o pai. Eu sei que Deus ele tem falado ao teu coração nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que você tem andado. Eu não sei o que é que você tem feito ultimamente na sua vida. Mas deixa eu te contar uma coisa. Existe um Deus que ele não só está no céu, mas ele está contigo a todo momento. Para onde tu vai, mesmo sem você se lembrar dele, ele se lembra de você todos os dias. Ele te ama, ele te guarda, ele te livra, ele te protege. Ele derrama das bênçãos dele sobre a sua vida. E você tem tomado decisões na sua vida, aleluia Deus, que você não tem se importado se você está magoando ou se você não está magoando o pai. Se coloca no lugar do pai. O filho chega e diz assim: pai, eu vou colocar com outras palavras.
Na Bíblia não está assim, mas eu vou colocar com outras palavras. Pai, eu sei que eu só tenho direito à herança quando o Senhor morrer, mas não estou com paciência de esperar não. Me dá a minha parte da herança, porque eu sei que o Senhor me dá comida, eu sei que o Senhor me dá carinho, eu sei que o Senhor me dá amor, eu sei que o Senhor me dá provisão, mas eu quero me distanciar da tua presença. Eu não vou me importar se eu estou te desrespeitando ou não. Eu só quero fazer a minha vontade. Não tô nem aí, Pai, se o Senhor vai ficar triste com a minha ausência. Não tô nem aí se o Senhor vai ficar sofrendo aí depois que eu partir. Não tô nem aí se a minha decisão vai te magoar. Ou se a minha decisão vai fazer com que eu não venha mais a sentir a tua presença. Qual tipo de decisão que você tem tomado? Deus, ele desperta. Desperta a mim. Deus, ele desperta a você nesse momento. Para que nós, aleluia Deus, venhamos a refletir acerca das decisões que nós temos tomado, acerca do que temos feito. O mesmo Deus que colocou promessas lá na época de quando você se converteu, ele é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus amanhã, porque o nosso Deus, ele é imutável. O mesmo Deus, amada igreja, que colocou promessa na tua vida, aleluia, a promessa, ela permanece de pé. Deus, ele ainda quer te usar. Deus, ele sente falta das vezes em que você tira um momento para louvar ele, para conversar com ele. Deus, ele sente falta, aleluia Deus, dessa comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele te chama para que você venha a buscar, a voltar a ter essa comunhão. Porque foi para isso que o Pai te chamou. Foi para isso que o Espírito Santo incendiou o teu coração. Quando Jesus, ele te chamou e você ergueu a sua mão e falou: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Deus, ele te chamou, assim como ele te chamou naquele momento e te colocou promessas, te colocou esperança, te colocou alegria. Aleluia, Deus. Ele é o mesmo Deus hoje. Eu mudei, você mudou, mas Deus, ele não muda. Deus, ele te chama hoje a fazer essa reflexão. Deus, ele te chama a retornar, a voltar para a presença dele. Terceiro conselho. Coloquei foi 2. Terceiro conselho. Não vire as costas. Deixa eu falar mais de perto, que é um segredo, só para você. Não vire as costas para quem sempre esteve contigo. Isso é forte. Isso é muito forte nas nossas vidas. Aleluia. Não vire as costas. Deus, ele é fiel. Amada igreja, a live, ela vai cair aqui. Eu vou reconectar, porque tem um limite de tempo, pelo que eu estou vendo aqui. Assim que ela encerrar, eu vou conectar novamente. Amém? 10, 9 e poucos segundos para ser encerrada. Aguarda aí.